Olá pessoal, muito prazer. Eu sou o Matheus do PET SI e hoje eu vou apresentar para vocês o jogo da velha AI, uma inteligência artificial que ela joga o jogo da velha. Então vamos começar aqui. O nome do nosso projeto é bem criativo, que é o jogo da velha AI, e a gente montou um jogo e a gente utilizou um algoritmo, que é o algoritmo de min-max, que vem de teoria dos jogos lá do John von Neumann, pra gente resolver esse problema e ela aprende a jogar e você nunca ganha dela, vocês vão ver por quê. Então, introduzindo a ideia central do problema, é um problema de busca, né, em que a gente utiliza um algoritmo de min-max derivado dos princípios de que dois jogadores têm objetivos opostos, e aí dessa forma você vai ter dois jogadores, o min e o max, e aí você vai gerar os cenários e definir uma pontuação para cada um deles, e dessa forma você vai fazer a busca do melhor cenário possível para aquele momento. Então, o que é o algoritmo Minimax? O algoritmo Minimax ele é amplamente utilizado em jogos de estratégia. E por que ele é utilizado para jogos? Porque ele analisa todas as jogadas possíveis. E aí dessa forma ele consegue escolher a melhor. Se eu tenho todos os cenários, eu sei qual que é o cenário melhor. Ainda mais se eu sei onde eu chegar. E aí dessa forma, um jogo pequeno, como por exemplo o jogo da velha, eu consigo gerar, computacionalmente falando, e em termos de tempo, de complexidade, todos os cenários de uma forma que não seja inviável. Por exemplo, no caso do xadrez, é inviável você gerar todos os cenários. Mas no jogo da velha a gente consegue fazer isso e você vai ver o porquê. Então, como que a gente gera todos esses cenários? A gente utiliza uma árvore de decisão, que é um conceito lá da inteligência artificial, né, que é da introdução à inteligência artificial, que a gente faz o quê? A gente grava o que a gente chama de estado. Então, o que é um estado? Um estado ele é uma parte temporária do nosso problema. Então, por exemplo, aqui a gente tem isso daqui é um estado. Então, assim, vai ser a vez do X jogar. Aqui a gente tem três possibilidades: jogar no meio, jogar embaixo do meio aqui e no canto inferior esquerdo. E a gente gera três cenários possíveis, né? E aí, como que a gente sabe o que é melhor pra gente? A gente faz o seguinte: o Max, ele tá buscando sempre o número um. Então ele sempre vai buscar um valor um. Um pro Max é vitória. E o min, ele sempre vai buscar o mínimo. Então a gente coloca, lá no nível de implementação de código, a gente coloca como menos um. E aí dessa forma o Max sempre vai buscar um e o min sempre vai buscar menos um, que é o oposto. E zero é o meio termo entre eles, que é empate. Então, por exemplo, a gente sabe, a gente seta esses cenários lá no código, que são cenários de vitória e cenários de derrota. São estados terminais que a gente fala. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, que dá para visualizar muito bem, a gente colocando aqui o X no canto inferior esquerdo, a gente consegue chegar em 1, ele está dizendo aqui. Por que a gente consegue chegar em 1? Porque nos próximos cenários vai vir um cenário aqui em que o nosso adversário vai poder jogar somente nesses dois. Em qualquer um desses dois que ele fizer, a gente chega no nosso objetivo. Por quê? Porque olha só, nesse caso aqui, se ele colocar no canto, no meio aqui, sem ser no canto, eu consigo fechar o jogo aqui. E nesse caso aqui, se ele colocar no canto, eu fecho o jogo aqui. Então, é um cenário de vitória. Então, eu vou sempre perseguir esse cenário aqui. E da mesma forma, a gente vê que esses dois cenários aqui pro X, que é o Max, ele gera zero. É um empate. Então, assim, a gente explora todo o cenário, a gente vê que nenhum deles a gente ganha, porque sempre vai ter uma oportunidade do nosso adversário barrar isso. Então, ele representa as possíveis jogadas, todos os estados diferentes. Então, como é que a gente constrói a árvore? Lá no início, a raiz da árvore, a gente representa o estado atual do jogo e para cada possível jogada disponível, cria-se um novo nó na árvore, que é um novo estado. Então, a gente constrói uma árvore mesmo, a nível de estrutura de dados, e aí com isso a gente escolhe a jogada que a gente vai fazer. Então a gente avalia um nó. Como eu mencionei no exemplo ilustrado ali, a gente avalia e vê qual que é o melhor, vê qual que é o mais viável para a gente chegar, para a gente alcançar o nosso resultado, que é, no caso, a vitória. Mas se não for possível a vitória, a gente tenta alcançar o empate. E a gente seleciona a melhor jogada. Após a construção da árvore e a atribuição de valores de todos nós, a IA escolhe a jogada que leva ao estado com o valor mais alto da raiz. Ou o valor mais baixo se você for jogador min. Se você começa, você é o jogador max. Se você
o segundo a jogar, você é jogador min, né? Essa é a modelagem do problema do jogo da velha pro algoritmo Minimax. Aqui mais um exemplo de como que a gente faz isso. Então aqui a gente tem mais 3 possíveis estados, e aqui um deles você ganha aqui no caso, né? Que é esse cenário de cá. Então eu posso colocar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Nesse aqui a gente já vê que a gente chega no 1. Então a gente ganhou, né? Então com certeza eu vou escolher esse. Nesse caso aqui eu ainda dou uma oportunidade dele barrar. Olha só. A profundidade 2 ele consegue barrar. E aqui nesse caso também, ele consegue barrar, ele consegue vencer no caso. Então esse cenário aqui é um -1. Então com certeza eu escolheria esse cenário aqui. Então a gente vai construir na árvore e tenta também colocar o adversário na pior situação possível. Porque se eu estou escolhendo o max, se eu estou escolhendo 1, ele está saindo daquele... Tô deixando ele num cenário que ele vai estar mais longe do -1. Então é o oposto. Então cada jogador vai tentando equilibrar a balança e é assim que funciona a teoria dos jogos. Então assim, como eu já expliquei, né, o min e o max. Então só... reforçando mais uma vez como que isso funciona, ele baseia-se na ideia de um jogo estratégico. Então, dois jogadores estão competindo entre si e um jogador deseja maximizar enquanto o outro deseja minimizar. O de maximização, quando o algoritmo Minimax se depara com um nó, onde é a vez da IA jogar, ele busca maximizar o valor deste nó e significa que a IA escolhe a jogada que levará a um estado com o maior valor possível. Em outras palavras, ela tenta encontrar uma jogada que maximiza seus próprios ganhos. E o nó de minimização é o contrário. Então ele leva para uma posição que é o mais baixo possível, que ele alcança uma posição mais favorável. Então aqui, só contextualizando a nível de implementação, o -1 é uma derrota para o max, o 0 é empate e 1 é uma vitória. E o contrário também vale para o min, né? Então 1 é uma derrota, -1 é uma vitória e o 0 é um empate. Então assim, quando a gente vê isso, a gente fala, poxa, gerar todos os cenários. A gente faz a geração da árvore e a gente pensa, pô, isso é um backtracking, né? A nível de código, de algoritmo. Dá para otimizar isso? Será que dá? Então a gente pensa como que dá para otimizar isso. Então, visto que é um algoritmo de busca, a gente busca a melhor opção e a gente gera tudo. Só que será que a gente precisa gerar tudo? Os estudos de Minimax sugerem que isso é possível. Até porque a maioria dos algoritmos de backtracking, a gente tem como otimizar ele. Então, não fica diferente para esse caso aqui. Então, uma técnica ela permite reduzir a quantidade de nós que exploramos na árvore de decisão, economizando tempo de processamento. Então, ela permite que a gente otimize o algoritmo de forma a ignorar a avaliação de certos ramos. Ou seja, se eu já cheguei num ramo que eu sei que não vai dar em nada, eu consigo pular para cortar ele e não buscar em nada. Então, vocês vão entender isso agora aqui. Então, quando a gente explora um nó na árvore de decisão, a gente mantém duas variáveis, a alfa e a beta. A alfa ela representa a pontuação mínima garantida que o jogador, o max, né, já alcançou até aquele ponto da árvore. E o beta ele representa a pontuação máxima garantida pelo jogador adversário. Então a ideia é que se você encontrar um nó em que o valor seja maior do que o beta, maior do que o jogador max, ou menor do que o alfa para o jogador min, você pode cortar a exploração. Então aqui a gente tem um exemplo. Se nesse nó aqui eu já sei que eu vou chegar no -1, eu não tenho porquê. Eu ainda consigo gerar mais um estado. Mas aqui, ó, por exemplo, não tem porquê eu chegar nele. Se eu já sei que aqui eu perco, nesse estado aqui, eu corto, eu faço o pruning da minha busca e aqui o algoritmo termina. Então, o mesmo vale para cá. Se já tem um cenário que eu ganho, não tem porquê. Então, por exemplo, se aqui é a vez do X também, ó, aqui eu consigo terminar o jogo. Então, para que eu vou explorar isso aqui tudo? Então, assim, a nível de implementação, no nosso código, no código que a gente desenvolveu, quando tem a otimização, a gente reduz muito. Por exemplo, para caso de busca, assim, sem a otimização, a gente chegava a gerar 34 mil cenários. E com essa otimização do alfa beta, a gente gera questão de 1.000, 1.200 cenários no máximo. Então, assim, é uma otimização que não dá para jogar fora. Então, esse é o nosso algoritmo, pessoal, do jogo da VLI. E agora a gente conta com o voto de vocês, para a gente, caso você tenha gostado, a gente conseguir vencer a amostra de software aí. E a gente conta com vocês. Valeu, pessoal! Pessoal, nível de código aqui, esse é o nosso algoritmo. Não é um algoritmo muito grande, mas a gente tem que modelar o jogo, então ele chega a alcançar 330 linhas aqui. Mas é Python. Então, assim, o que a gente precisa entender é essa função aqui do Minimax. Aqui a gente faz a mágica do nosso algoritmo, o restante é mais modelagem do jogo da velha.
Então, não vou explicar isso aqui passo a passo, até porque não dá tempo. Mas vamos testar o jogo aqui, só para vocês entenderem do que se trata. Então eu posso... Onde é que tá aqui no terminal lateral mesmo? Vou fazer um Python 3 Max. Beleza. Então aqui eu vou jogar com X. Ele vai perguntar se eu quero jogar. Eu posso colocar duas inteligências artificiais para jogar, elas vão chegar no empate. E eu quero começar. Então eu vou jogar na posição 5 ali no meio. A IA jogou lá no primeira posição. Vou jogar na 2 para tentar barrar ela. Você vê que eu não sou muito bom no jogo da velha. Vou jogar na... Vou jogar na 9 aqui. Não. Vou jogar na 6. Ela tá tentando ganhar ali na 7. Vou jogar na 7. E agora a gente ganhou uma velha, então empatamos. E aqui a gente pergunta se quer jogar novamente, vou dizer que não. E é isso, pessoal. Esse é nosso algoritmo. Caso você tenha interesse, tem como você vir aqui no GitHub, tá tudo código aberto explicado. Eu fiz uma descrição passo a passo de como que você executa o algoritmo e como que o algoritmo funciona. Então, caso você goste, deixe uma estrela aqui no nosso repositório e a gente vai ficar muito feliz. Abraço, pessoal. Até mais.